Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui nesse ICO Series. Já já, para aqueles que não sabem, eu conto o que é o ICO. E essa é o nosso última live dessa nossa temporada de 2023. A gente recomeça em janeiro a outra temporada de 2024. Só para que vocês conheçam um pouquinho da LHH, para aqueles que não conhecem, nós somos uma consultoria que faz recursos humanos de ponta a ponta, passando desde advisory service com análise de estrutura organizacional, remuneração, modelo de competências, planejamento de sucessão, com soluções de recrutamento, né, para encontrar os melhores talentos dentro da sua organização, com soluções de leadership development, fazendo assessments, desenvolvimento mesmo da liderança, e cultura organizacional e coaching. E depois, quando as empresas se reestruturam, né, ou passam por fusões ou aquisições, nós temos soluções de transição de carreira que atendemos a todos os níveis, desde o chão de fábrica até o C-level, com soluções diferentes e consultores diferentes para cada público. E para o público C-level é onde se encontra o ICO, que é o International Center for Executive Options, que nós temos soluções de transição de carreira para esse level e também, recentemente, estamos oferecendo também mentoring para resolução de negócios, dentro desse mesmo conceito de ser só para C-level. Eu sou Irene Azevedo e eu, então, hoje estou responsável por essa prática do ICO na América Latina. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois amigos. Eu gosto muito de estar sempre com os amigos aqui. Então, é muito bom, porque eu só convido amigo para estar aqui comigo. Então, é uma delícia, porque a gente passa essa hora muito rapidamente. Então, eu estou aqui com a Flávia e com o Rodrigo. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho dos seus negócios e aí depois a gente começa, então, o nosso bate-papo. Quero agradecer a todos também que estão aqui presentes, né, por essa mais uma oportunidade da gente estar junto, deixando claro que vocês podem, pelo chat, fazer perguntas e, dentro do possível, a gente coloca as perguntas. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu vou dar a palavra agora para a Flávia e para o Rodrigo. Vocês escolham quem vai falar primeiro, né? Vamos lá, eu vou por ordem alfabética, Rodrigo, pode ser? Boa noite, pessoal, que alegria estar aqui, que gostoso, um bate-papo nessa noite, sempre muito enriquecedor. Eu sou a Flávia Ramos, atualmente eu trabalho na Bayer, sou uma executiva de RH, ano que vem completo 30 anos de recursos humanos, e tenho trabalhado muito pela América Latina, com os negócios, né, com os três negócios da Bayer, agronegócio, farma e consumo. E as minhas principais áreas de atuação, meus principais projetos são ligados à cultura, gestão de talentos e também diversidade, equidade e inclusão. Super prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Ótimo. Bom, Rodrigo, boa noite, Irene, boa noite, Flávia, boa noite a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder fazer parte dessa discussão, agradecendo já, Irene, pelo convite. Eu sou Rodrigo Fernandes, eu trabalho hoje na Claro Brasil, né? A Claro Brasil é uma empresa pertencente ao grupo América Móvel, que é o maior grupo de telecomunicações da América Latina, né? É um grupo que hoje, no Brasil, ele é responsável pela geração de empregos diretos e indiretos na casa de 125 mil, né, postos de trabalho gerados, sendo 40 mil diretos, 85 mil indiretos. A Claro, na verdade, né, é uma empresa que foi se formando por crescimento orgânico e também
por meio de fusão de empresas adquiridas ao longo dos anos pela América Móvil, né? E, na verdade, hoje a Claro Brasil, ela é, né, a junção do que a gente conhece de Claro, de NET, de Embratel, de Nextel. Além disso, né, o Claro, quando a gente fala Claro Brasil, é um grupo Claro como um todo, né? Então responsável por essas marcas que traduzem o nosso negócio B2B, B2C, além de outras empresas do grupo, como o Brasil Centro, que é a empresa de serviço, atendimento, call center, e também Global Hits, que é a nossa empresa de soluções digitais. Estou na empresa aqui há 12 anos, completados esse ano 2023, sou responsável pela estratégia de gestão de pessoas do grupo aqui no Brasil. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado. Como a gente hoje vai falar sobre carreira, né? A gente está. Eu sempre, nessa temporada e na próxima também, eu vou trazer sempre histórias, né, das carreiras das pessoas, porque as histórias acabam inspirando os outros, né? Eu sempre digo que todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? Então, eu queria que vocês, ao falarem da carreira de vocês, falarem assim, o que que o início da carreira de vocês influenciou ou permitiu que vocês chegassem até aqui, né, agora nessa posição em que estão. Então, agora vocês escolham quem vai falar primeiro. Você vê, né, Flávia? Eu estou sempre respeitando a coisa aqui. Primeiro as damas, você vai pela ordem alfabética. Nós vamos fazer um Jockey Pô aqui rapidinho para decidir quem fala. Mas você me permite, vou eu então agora. Vai, a gente Vai, tá bom. Faz um vai Por ping-pong. trocando. favor, por Então. favor. É isso aí, vamos que vamos. Sem sombra de dúvida, tá? Irene, Flávia, amigo que nos acompanha, né? Início da carreira influenciou muito, né? Por vários motivos, né? Aqui no meu caso, antes mesmo de entrar, comecei muito cedo a trabalhar, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em fábrica de escovas, eu trabalhei em restaurante, né? Eu fui fazer colegial técnico, né? Então pode não parecer, mas eu sou formado técnico em mecânica, né? E coisas que eu fui desenvolvendo no decorrer do início da minha carreira, que aos poucos foram me mostrando mais ou menos o caminho que eu poderia seguir, né? E foi quando eu tive uma primeira experiência numa empresa familiar, onde eu atuava como auxiliar de departamento pessoal na ocasião. Ainda foi o primeiro contato com recursos humanos, e aquilo me ajudou muito, porque começou de fato a me mostrar que não era engenharia mecânica que eu deveria seguir, mas talvez alguma coisa mais voltada para psicologia, mais para administração de empresa, né? Que não era trabalhar no restaurante que eu queria ter a oportunidade, assim como eu já estava vivenciando, apesar de estar atuando numa função mais de folha, de controle de ponto, aquela coisa toda, o fato de poder ajudar, contribuir de alguma forma, até mesmo transformar a vida das pessoas, e à medida que eu fui entendendo e estudando mais sobre o tema de recursos humanos, aquilo me ajudou muito, né? Me ajudou no sentido de não ir para engenharia, mas endereçar minha carreira para administração de empresas, foi essa a decisão que eu tomei, e direcionar por meio de estágio, né? Entrei numa instituição financeira e aí comecei a fazer a minha carreira por lá, mas era algo que eu já tinha muito bem decidido, tá? Diferentemente da coisa de ter dúvida em relação à carreira, onde a gente quer seguir, de que forma, para onde e tal, eu já sabia que eu queria recursos humanos, né? Isso já quando eu escolhi a faculdade, quando eu entrei no primeiro estágio, porque eu via que era uma área que tinha muita oportunidade, né? A gente sempre ouvia muito aquela coisa da o RH, a área que abraça a árvore, a área do oba-oba, a área das festas e tal, e eu via que não. O RH poderia ter um viés mais humanizado, mais de desenvolvimento, mas poderia impactar no negócio também, né? Muito em função de indicadores e de tradução de entregas que de alguma forma pudessem ser mensuráveis e, consequentemente, impactassem o negócio. Eu sabia que ia ser difícil, né? Mas o início de carreira foi difícil também. Como eu falei, comecei novo e acabei trabalhando em tudo que era lugar, e eu já sabia que nada na minha vida seria fácil, né? Então, mas essa experiência e essa coisa de encaixar rapidamente o que eu queria de carreira me ajudou muito a poder trilhar de uma forma estruturada e também com prazo,
pré-estabelecido para determinadas coisas. Eu já sabia quando eu queria ser diretor de recursos humanos, com que idade que eu queria, né? Até onde eu queria, até onde que eu queria chegar, por onde que eu queria passar e assim sucessivamente, né? Então, é um pouquinho dessa história, né? Então, você planejou isso tudo, né? Planejei muito cedo. Não me pergunte como, tá? Não é muito usual, tá? Eu fazer isso, mas acabou coincidindo. Eu vi uma oportunidade, eu vivi aquele negócio, né? Aprendi, em falar muito da coisa do colegial técnico, né? O colegial técnico, ele te dá uma base de exatas muito grande, né? E quando fala de RH, por premissa, eminentemente humanas, né? O que não é uma verdade. Então, assim, poxa, poderia conciliar as duas coisas e poder endereçar a carreira para ser um bom profissional de RH, né? Então, essas coisas somadas me ajudaram, né? É muito bacana porque aqui, né, quando a gente fala de carreira, a impressão que dá é tudo que só serve aquilo que você gosta, né? Aquilo que dá certo. E não é bem isso, né? A vida nos mostra que a gente aprende muita coisa e a carreira de RH como um todo, eu aprendo muito e todo dia por meio das interações com as pessoas, coisas que eu posso e devo fazer para minha vida, coisas que eu não deveria fazer para minha vida, né? Então, a experiência mesmo ainda que jovenzinho mostrou que, caramba, não era engenharia, entendeu? Era RH, né? Mas aquilo também, o que que tem o meio copo cheio de você fazer um técnico e você ter uma expertise de exata? Então você soma, né? Então eu tenho essa premissa, né? Nunca olhar o copo meio vazio, mas sempre o copo cheio, né? Isso para tudo que eu faço na minha vida, né? Perfeito, também acho, está perfeito. Flávia, querida. Nossa, uma delícia ouvir o Rodrigo. Eu fiquei nostálgica, viu, Rodrigo? Pensando Hum, bem aqui com você, porque olha só, engraçado, a primeira vez que eu e o Rodrigo a gente entra no mesmo espaço, numa mesma conversa, e a gente já descobriu que tem uma pessoa em comum, que é a Daniele Gumiero, né? Que é executiva na Claro também. E a Dani, por incrível que pareça, foi uma das minhas primeiras chefes, viu? Esse é o detalhe da história. Nós estudávamos juntas na Fundação Bradesco, fiz colegial técnico, né? Era colegial técnico em administração de empresas, e tinha a empresa Júnior, isso em 93. A empresa Júnior, e tinham vários departamentos, eu falei, por onde que eu vou começar? E era em RH que eu decidi, sem o menor critério na época, sem o menor, né, com premissa, e a Dani era a gerente do departamento de recursos humanos, então foi uma primeira experiência, claro, ainda muito precoce na minha vida, mas, gente, eu não sei se foi sorte, se foi destino. Eu entrei naquelas atividades muito acadêmicas até, elas tinham objetivos muito de entender o que é o mundo do trabalho. Eu acho que eu gosto disso aqui, gente. Eu acho que eu quero fazer RH. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia duas coisas. Que a administração de empresas me daria para empregabilidade, foi esse o critério que eu escolhi fazer o técnico. Eu podia fazer alimentos no Cutuca, que eu tinha passado, podia fazer administração de empresas, mas para mim, cuidar da minha empregabilidade desde muito cedinho era importante porque eu precisava trabalhar. Se eu quisesse fazer uma faculdade, eu tinha que trabalhar. Aí, essa era a única coisa que eu sabia. Agora, qual porta a administração ia abrir para mim, eu não tinha ideia. E quando eu fui para essa experiência, eu falei, acho que eu gosto disso aqui, né? E se eu vou tentar elaborar um pouco o que aconteceu naquela época que me deu essa sensação, era a vivacidade que tem dentro de RH, a vitalidade que tem, né? As relações, os encontros, que agora é mais fácil elaborar uma coisa que eu comecei a observar lá atrás, mas que quando eu penso na minha carreira, isso me acompanhou por todo o tempo. Eu saí dessa brincadeira toda, que não é uma brincadeira, é uma experiência importante porque marca a vida, né? Mas já com uma compreensão que eram os programas de estágio que eu ia buscar naquela época, 93, seriam em RH. E aí realmente eu tive oportunidades lindas dentro dessa área, desse departamento, né? Logo no início, eu fiz estágio na Magneti Marelli, que é uma automobilística italiana, fui efetivada lá, tive meu primeiro emprego em RH lá. Aí, nisso, eu já entrei na faculdade, em administração, fiz PUC em administração, e aí eu falei, eu ainda sou muito nova, eu posso aproveitar os programas de estágio que estão sendo oferecidos, eu não preciso, né, me vincular a essa empresa e ficar aqui para sempre. E aí eu fui para a Lucent Technologies, que é uma empresa de ah, telecomunicações, 98, isso, hum. e aproveitei o estágio, então eu já estava na faculdade, falei, eu vou O querer... Wilson estava lá? O Ah, Wilson estava lá. É, também era meu adoro. chefe, Adoro maravilhoso. ele. Adoro, adoro, adoro. Recebi uma mensagem dele hoje mesmo. Ele está no Canadá agora, o Wilson, É, né? Numa experiência é. maravilhosa. Wilson foi meu chefe, foi um grande mentor na minha vida, um grande mentor.
E aí, nessa mudança que eu fui para a Lucent, eu continuava em RH, mas experimentando outros subsistemas, né? A Magnetic Marelli era uma coisa um pouco mais serviços de RH, folha de pagamento, benefícios. A Lucent já me proporcionou um ambiente de outros subsistemas, como desenvolvimento, aquisição, tal. E aí, vivi um boom da telecomunicações, uma fase muito divertida, e eu comecei a compreender que era um momento que eu queria viver liderança em RH. Isso seria importante para mim, e aí eu comecei a buscar oportunidades dentro da Lucent e fora, e apareceu uma oportunidade numa startup de biotecnologia chamada Alelics e Canaviales. Muitos não vão conhecer, talvez, porque ela era uma startup um pouco mais conhecida no mundo da biotecnologia, do agronegócio, e essa empresa foi sensacional por estar de construir do zero, ajudando essa organização, né, a ter um RH, a ter uma estratégia de pessoas, e um RH que fosse coerente com aquela realidade. Essa empresa foi adquirida pela Monsanto em 2008, então foi assim que eu tive uma entrada no RH da Monsanto como uma business partner. E em 2012, essa minha experiência em startup, essa minha experiência de business partner na Monsanto me abriu uma oportunidade na Bayer. E eu fui para a Bayer em 2012 para construir os recursos humanos do agronegócio, que estava numa fase de muita consolidação, de muita expansão, aquisições, uma série de questões. Fui para Monsanto, trabalho antes da aquisição da Monsanto, que foi uma coisa que marcou muito a minha vida também, né, Irene? A Irene conhece muito bem essa história. Bayer adquiriu a Monsanto, e aí eu reencontrei vários colegas depois nessa aquisição, mas o fato é, eu tive vivências tão diversificadas, tão especiais e que influenciam muito os meus papéis todos de vida, né? Não só o papel profissional, mas muito em quem eu sou é influenciado pelas vivências profissionais. Mas foi muito determinante aquela experiência inicial lá com a Dani, né, no comecinho da carreira, onde eu não sabia exatamente o que era RH, que era estratégia, que era cultura, que era nada disso. Mas eu sabia que eu gostava dessa mágica que acontece nas relações, onde as pessoas se encontram, fazem coisas juntas e elas só querem fazer no seu melhor potencial, querem trabalhar com muita saúde, com muita felicidade. Então, tinha alguma coisa nesse ambiente que já me despertava interesse e eu acabei criando um caminho nesse sentido. Ai, que bom. Vocês estavam falando, e o Rodrigo tocou num ponto, né, que nem sempre a gente faz o que gosta. Tem mais uma coisa na carreira. A carreira também ela não é feita só de acertos, e muitas vezes a gente erra também, né? Então, lógico que tem coisas que são maravilhosas, mas às vezes a gente dá alguns tropeços. Isso é importante, né? Porque o sucesso é isso, né? É você muitas vezes tropeçar e seguir em frente, porque isso é viver. Muito bem. Então, falando dentro dessa ótica, e não de tropeços, mas só numa ótica da carreira da gente, olhando para trás, teve algum fato que surpreendeu, que mais surpreendeu vocês durante essa trajetória? E, e se houve algum aprendizado? Esse fato pode ser tanto para bem, bom, como para ou uma coisa que não foi tão boa, alguma coisa que te surpreendeu. Bom, quem vai Acho que eu posso começar? começar eu vou começar Tá dando bom. um exemplo. Até você falou do Wilson, essa Isso. história se conectou. Lucent Technologies, trabalhei em 98 a 2005. Então, peguei o boom de telecomunicações, uma Tinha a empresa Daniela americana, também, não sabe a Daniela? Daniele Acho que Rausch, Raul. a Fernando Marques, né? O Tem toda uma Fernando, é turma. isso mesmo. Aí era um contexto interessante né, uma expansão, uma explosão no mercado, né, um crescimento que eu nunca imaginei na vida viver. Uma experiência linda, né, com grandes mentores que até hoje me acompanham. E quando eu saí da Lucent e fui para a Lélix e Canaviários, uma startup do grupo Votorantim, eu já tinha vivido vários subsistemas de RH. Falava, não sei como é que faz isso aqui, né? Estou chegando aqui nessa organização, são 300 funcionários, o board da organização era predominantemente cientistas que tinham uma tecnologia brilhante e precisavam fazer aquilo virar um grande negócio. Eu sabia fazer RH, cheguei muito tranquila. Levou um tempinho para eu entender que RH pode até ser o mesmo, mas quando muda a estratégia, muda a cultura, muda os stakeholders, muda muita coisa. Então, tudo aquilo que eu tinha vivido, que tinha aprendido e que fazia muito sentido na Lucent, não era copy-paste para Monsanto, para Lérix e Canaviales, que depois virou Monsanto, né?
E essa compreensão levou um tempinho para acontecer, porque por um tempo eu me senti incompreendida, porque eu tinha certeza que tinha respostas para as perguntas deles, né? Quando eles falavam, por exemplo, de estratégia de remuneração, estratégia de retenção, de sucessão. Eu tinha essa vivência de alguma forma com essas soluções dentro de um universo. E aí acho que foi a primeira vez que eu compreendi que estratégia e cultura podem mudar tudo. Uma mesma solução sendo implementada num ambiente que tem estratégias diferentes e culturas diferentes, não vai rolar. Então, uma grande aprendizagem que acho que foi mais marcante na minha vida, desde 2005, quando eu fiz essa trajetória, foi de exercitar a capacidade de fazer leitura de cenário, de entender os stakeholders, entender com muita profundidade os valores, não só aqueles que estão na parede, né, mas como é que acontece esse valor através das relações. Então, eu sofri um pouquinho nesse aprendizado, porque levou um tempo. Tenho certeza que eu também impactei as pessoas, porque eu tentava empurrar coisas que não faziam sentido para eles, até ter essa constatação e começar a construir com eles um outro caminho, uma outra possibilidade. É uma coisa que me marca muito na minha carreira. Ótimo. Rodrigo. Bacana. Essa coisa da cultura realmente é tudo, né? Assim, é impressionante como eu costumo falar, né? Que assim, a gente tem uma vantagem de trabalhar em RH, áreas institucionais, que é o fato de você poder rodar por diferentes negócios, por diferentes empresas, conhecer diferentes culturas, né? Ou mesmo culturas dentro da mesma empresa, né? Então, quando você pergunta, né, o fato que mais surpreendeu durante a vida profissional, eu separo dois, tá? Separaria dois. Um mais em linha com essa questão da cultura, que é o mais recente, que foi o fato de vivenciar aqui e ter que liderar a partir da frente de pessoas a fusão entre a NET, a Claro e a Embratel, né? São três empresas É. gigantescas, uma inclusive fundada na época da ditadura militar, mais 50 anos, a empresa do DDD, a empresa do DDI, a empresa brasileira de telecomunicações passou a ser mexicana e tal, uma outra empresa que é sinônimo de TV por assinatura, né? Quando a gente fala de NET, uma empresa mais nova, 20 anos, 25 anos, e uma empresa que é a referência de serviços móveis, né, que leva a marca do grupo na América Latina, que é a Claro, né? Então, tecnicamente, esse foi um desafio muito interessante, porque eu já tinha passado por algumas outras fusões na minha vida, e é uma coisa assim muito engraçada, porque geralmente você olha em separado as duas empresas, você faz as avaliações, pessoas, culturas, processo, política, programa, tecnologia, tudo que você tem que olhar, né, num processo de transformação, de fusão e tal, e você acaba convergindo para uma solução única. Então, tem a empresa A, tem a empresa B, o que você tem de prática de um lado ou do outro, busca a melhor solução e, consequente, trabalho. O engraçado de três é que quando você encontra a solução entre A e B, você lembra que tem a empresa C. Né? Então, assim, como você converge, né? Três empresas que têm uma identidade muito própria, mas que são protagonistas em tudo aquilo que fizeram, e que por mais que fossem três empresas de telecomunicações, empresas totalmente diferentes do ponto de vista cultural, né? Então, esse foi um desafio bastante interessante do ponto de vista técnico, e outro do ponto de vista comportamental também muito interessante, que boa parte da minha carreira também vem de mercado financeiro, né? Eu trabalhei por anos em instituições financeiras, banco de investimento, banco de varejo, né? E aí eu me lembro de uma passagem, eu trabalhava num banco que havia feito a compra de um outro banco, né? Dois bancos gigantes. O banco que eu estava foi o banco que fez a compra do outro, né? E aí um belo dia, era uma sexta-feira, anunciaram, né, oficialmente, né, o fato relevante, a aquisição, né, desse banco pelo outro e tal. E a gente conhecia pessoas que, obviamente, trabalhavam no banco comprado, né? A gente estava, na ocasião, ali dentro da área, e uma coisa chamou a atenção já de saída foi o seguinte, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, quando saiu o fato relevante. E nós ali no banco, no nosso banco A, comemorando o movimento da compra do outro banco. E uns amigos ligando do banco B para a gente, dizendo que lá também estavam comemorando, né, o processo de compra, né, do nosso banco por aqui. Ninguém entendeu nada. Falei,
cara, não é possível, os caras deviam estar chorando, estão sendo comprados, né? Aquela coisa, processo de compra, né? De aquisição, quem é comprado acaba, né, de alguma forma, por premissa, sofrendo as consequências. E o que a gente viu na ocasião foi uma coisa totalmente diferente, né? Por mais que nós estivéssemos comprando outro banco na aquisição, a governança e a liderança do processo de fusão entre esses dois gigantes acabou ficando com a linha executiva do banco que foi comprado. Né? Então, assim, caramba, como é que você lida com um negócio desse? Que é comportamento puro, né? Movimentos infinitos ali, sentimentos infinitos de frustração, de surpresa, de mágoa, o que vai ser, o que não vai ser e tal, etc. Mas o grande aprendizado, isso eu trago faz anos assim de 2 dígitos, tá? Essa experiência, mas o que vale, o que valeu foi muito assim, caramba, né? Como é que você vai se posicionar agora? Tinha alguns caminhos, né? Pô, mas eu comprei, mas eu estou sendo comprado, né? Na prática estou sendo comprado, então vou arrastar corrente, vou jogar contra, porra, vou fazer corpo mole, vou embora daqui e tal, não sei o que eu faço. Então, eu tinha 2 opções, né? Assim, eu nunca tive muito na minha carreira essa coisa de ficar arrastando corrente, porque eu nunca tive tempo a perder na minha carreira, né? Acho que assim, cada dia tem que ser um dia para caminhar em prol de um objetivo, de um propósito e tal, etc. Tinha 2 caminhos, ou eu saía, ou eu encararia. E a decisão foi, eu vou encarar e vou aprender, né, com essa nova gestão, com essas novas pessoas, vou desarmar totalmente, ninguém é dono da verdade, num processo desse você tem que ter humildade, você tem que ter, inclusive, ali a capacidade de discernir, de escutar, de participar, e para a minha carreira, posso falar para você que, assim, por mais que tenha sido um fato que me surpreendeu, me deu um choque de curto prazo, a médio prazo foi sensacional. Fiz novos amigos, construí o processo de fusão entre os bancos juntos, né? Perdemos amigos também durante esse processo todo, mas aquilo mostrou para mim o seguinte: não adianta, né? Assim, nas empresas, nas organizações, na sua carreira, você não pode tomar partido de A, de B, de C. Ah, porque eu sou querido desta pessoa, porque eu sou protegido daquela pessoa, porque a empresa é feita de pessoas, né? Você tem que ser imparcial, você tem que ser profissional, você tem que ser resiliente, você tem que ser colaborativo, você tem que escutar, você tem que contribuir. Né? E isso é um negócio que me marca bastante como um fato diferente, muito mais sob o aspecto de skill, muito mais sob o aspecto comportamental, diferentemente da experiência aqui da Claro no processo de fusão, uma coisa mais técnica, porém ambos envolvendo cultura, transformação, uma série de coisas. Né? Então, foi mais ou menos por aí. Muito bom, muito bem. Bom, então já que a gente está falando de ainda nessa parte de carreira, nos Estados Unidos está se falando, né, do Great Resignation, se fala muito de quiet quitting. Vocês, primeiro, vocês nesse período de pandemia, vocês sentiram que houve alguma ressignificação do trabalho para vocês? E vocês viram isso na organização de vocês, né? Ou vocês percebem o quiet quitting, né, acontecendo? E se sim, o que está levando a isso? Eu vejo uma mudança pessoal minha muito grande desde a pandemia e eu trabalho num ambiente que decidiu repensar o trabalho depois da pandemia e encontrar uma nova resposta, uma nova forma de lidar com o trabalho. Para mim, pessoalmente, eu percebo que a flexibilidade que eu ganhei na minha vida, né, podendo trabalhar de uma maneira híbrida, podendo ir para o escritório quando é necessário. Eu sou uma pessoa que eu moro em Valinhos, uma cidade a 110 quilômetros de São Paulo. Antes da pandemia, eu ia todos os dias para São Paulo. E quando chegou a pandemia, que eu pude trabalhar de uma forma mais remota, eu me dei conta da falta de sono, da falta de tempo de dormir que eu tinha, o quanto o sono me fazia mal, o quanto a falta de atividade física, porque eu não tinha tempo, me fazia mal. Então, a possibilidade de trabalhar de uma forma mais flexível, tendo que ir para o escritório só quando é realmente importante, para mim teve um significado muito importante para minha saúde. Eu fui uma das pessoas que se beneficiou muito com a flexibilidade e que gosta muito de poder continuar flexível e estar numa empresa que favorece isso.
dentro do ambiente onde eu trabalho, predominantemente as pessoas nos pediram, por favor, a flexibilidade deu certo, o trabalho híbrido deu certo. Mantenham isso, porque a gente conseguiu atingir resultados de negócio históricos, mesmo trabalhando predominantemente remoto. Então, nós temos a nossa melhor versão com essa flexibilidade. Teve um pedido muito forte da organização e nós construímos dentro da Baia o que a gente chama de BaiFlex, que é justamente essa nova forma de trabalhar que te permite trabalhar de onde precisar. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na Argentina, fazendo essa live com vocês. E olha quanta coisa que isso permite. Talvez, num outro contexto, seria muito mais difícil ter essa flexibilidade de estar aqui no aeroporto, me conectar para uma live que é importante para mim, é importante para as pessoas que participam. E essa é uma possibilidade que começou a ficar mais madura em um ambiente pós-pandemia. Por outro lado, eu percebo também que existe um repensar sobre performance, que ele é importante e ele é urgente, inclusive. As pessoas, quando nós interagimos com elas em pesquisas, em estudos, quer seja os que a gente faz dentro da Bayer, quando a gente recorre aos nossos colegas parceiros, consultores, a gente tem observado que tem alguns pedidos das pessoas com relação às suas carreiras. Tem sido valorizado mais do que nunca a flexibilidade, o well-being e o significado. Isso tem virado uma moeda de troca importante dentro das organizações. Organizações que tenham condições de oferecer esses três elementos têm condições de atrair mais, de reter mais, de se conectar, de ganhar mais engajamento das pessoas. Então, nós temos ficado muito atento, porque isso é uma coisa que a gente observa, independente. A gente não observa até eu percebo às vezes um certo preconceito com o quiet quitting, como algo como do tipo corpo mole, não, né? Ou não estou mais tão engajado, ou trabalhando tanto. Não, as pessoas estão trabalhando muito com a sua potencialidade, mas com outras questões em jogo. E a nossa capacidade de oferecer flexibilidade, significado e qualidade de vida tem ganhado cada ano mais relevância na vida dos profissionais. Então, é como eu tenho aprendido e vivido esse tema dentro da Bayer. Bem, obrigada. Rodrigo, querido. Eu vejo que assim, acho que a pandemia fez com que as pessoas percebessem que estavam no automático, né? A gente vivia dia a dia para uma rotina, para uma empresa, e acho que a pandemia, dentre os aprendizados que a gente teve de vida, de evolução até mental, espiritual, ou que seja, acabou de alguma forma, de novo, né, olhando o copo meio cheio, né, não o copo meio vazio, mas o quanto do teu tempo que você muitas vezes está se dedicando de uma forma desequilibrada, né, o quanto que você não está equilibrando a tua vida pessoal, tua vida profissional, o quanto de atenção você está dando para tua família, o quanto de atenção que você está dando para a tua vida pessoal, para a tua saúde, né, o quanto você está equilibrando isso com o trabalho. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente teve e viveu e tem vivido e vai continuar vivendo estágios onde você tem esse tipo de reflexão e de maturação e de ressignificação, né, por parte das pessoas em diferentes estágios, né? Então, assim, teve gente que simplesmente apertou um ou outro parafusinho, para mim não mudou grandes coisas, tá? Eu venho aqui para o escritório todo dia. A questão é que eu moro em Santana e trabalho aqui na Chácara Santo Antônio. Então, se eu saio de casa às 7 horas da manhã, eu vou levar 1h30, 2 horas para chegar até aqui. Se eu começo as minhas reuniões 8 horas, 8h30, fico até as 10 horas em reuniões e fecho meia hora, 40 minutos da minha agenda para fazer um traslado, né, de Santana para cá, eu levo 40 minutos. Então, quer dizer, eu já ganhei 1 hora de produtividade na minha agenda e na minha vida pessoal, e na minha saúde, no meu bem-estar e tal, etc. Então, isso é o que eu considero e que eu acredito que é você usar a flexibilidade de forma inteligente, né? Não para levar vantagem, não para se beneficiar. Então, pessoas viveram o que eu vivi, né? O que a Flávia viveu, o que estou trazendo. Outras pessoas, assim, durante a pandemia, mudaram de estado, mudaram de países, e assim, eu conheço pessoas que mudaram de país e foram ser fotógrafas. Pessoas que tinham posições ali corporativas, posições técnicas dentro da organização, e que mudaram, né? Ah, vai dar certo, não vai dar certo? O movimento mais agressivo, menos agressivo, é responsável, não é responsável? Não sei, né? Não dá para, infelizmente ou felizmente, a gente trabalha com pessoas e não é uma ciência exata, né? Pessoas são pessoas e a gente acaba
vendo e vivendo de tudo um pouquinho. Eu acho que essa coisa do ressignificar está muito em cada um, né? Então, se eu estou ressignificando aqui a minha, a minha, a minha vida, meu trabalho e tal, assim, para mim ressignificar é uma evolução, né? Mas eu não sei se necessariamente é uma mudança de carreira, né? Ressignificar para mim significa olhar sempre para uma tríade que é a minha essência, que é o que eu valorizo mais na minha vida: carreira, família e bem-estar. Se essas coisas estão se conversando e estão se somando, eu estou bem ressignificado. Né? Eu não tenho a pretensão de, caramba, vou virar pescador, né? Vou mudar totalmente esse negócio, e não vou. Eu acho que tem um processo de evolução em cima dessa tríade. Se é algo que me autorrealiza, eu estou bem, eu estou resolvido. É o que a gente procura sempre contar, comentar e dividir com as pessoas e ouvir ao mesmo tempo. Porque assim, o que é autorrealização para você, né? O que te faz feliz? O que faz bem para a tua vida? Não é? Eu posso trabalhar na empresa durante 20, 30 anos, aquilo me faz bem, eu não sou obrigado a mudar, porque existe um modismo que, porra, mudar de emprego é bonito. É legal, você vai gerar uma empregabilidade maior, de ficar muito tempo na organização. Não, tudo isso é muito relativo. Então, essa coisa da ressignificação, além de ser uma evolução, é uma coisa muito, sabe, particular. Eu acho que é uma coisa muito específica, é uma coisa assim muito de cada um. Eu acho que essa coisa também do trabalho remoto, acho que é algo que não está resolvido. Eu acho que, pelo menos a experiência que a gente tem aqui dentro da empresa, a gente tem de tudo, né? 40 mil, eu costumo falar, 40 mil colaboradores, tem municípios espalhados pelo Brasil que não tem isso na sua população, né? Então, aqui a gente tem astronauta, aqui nós temos médico, nós temos pessoas de diferentes formações, gerações e tal, etc. E o que a gente vai fazendo, vai vivendo. 40 mil, a gente tem um público que trabalha presencial e que vai continuar trabalhando presencial. A gente tem um público que a coisa do trabalho remoto vem funcionando. Trabalho remoto que eu falo é full remoto, né? Não é o híbrido. Então, você tem ali o full office, você tem o home office, né? O full remoto, e você tem ainda um desafio com essa questão do trabalho híbrido, né? Concordando com a Flávia aqui, acho que, de novo, pegando o meu exemplo, essa coisa da flexibilidade, usando com inteligência, caramba, você já está ganhando e está sendo, inclusive, mais produtivo para a empresa. Né? A questão é que a gente tem, como profissional de RH, um grande desafio de mostrar para o acionista se o modelo de trabalho híbrido ele realmente é mais produtivo e ele é bom para a organização. Né? O grande desafio é assim, que é bom para funcionário, a gente já sabe, né? As pessoas querem, por a flexibilidade. É bom para a empresa? Ah, porque, poxa, as pessoas ficam em casa, você tem uma conta menor de vale transporte, você tem uma conta menor, por exemplo, com serviço de manutenção dentro de prédios, aluguéis, né, essa coisa toda e tal. Mas não é isso. O que a empresa quer saber é o seguinte: a pessoa que está trabalhando de forma híbrida, que está trabalhando remotamente, trabalhando presencial, elas estão gerando mais resultados para a empresa? Estão sendo mais produtivas ou não? Né? Então, eu acho que essa resposta é fácil quando você fala de modalidade presencial, quando você fala de modalidade full remoto. Quando você fala de trabalho híbrido, ainda é um desafio. Né? E acho que a gente tem muito que aprender, ouvindo as pessoas e construindo junto com as lideranças da organização, e muita troca dentro de recursos humanos também. Né? O meu aprendizado pode ser um aprendizado diferente da Flávia, mas no final do dia esse é o grande barato também da diversidade de experiências. Né? Setor diferentes, né? Mas empresas diferentes, culturas diferentes, mas no final do dia tudo se soma. Né? Então, é mais ou menos por aí. Né? É isso aí. E cada, assim como as culturas são diferentes, então em cada empresa você tem uma modalidade que vai talvez se dar, as pessoas vão ter mais produtividade ou vão se dar melhor. De qualquer maneira, eu queria só fazer um adendo, que eu acho que esse período serviu para que as pessoas se voltassem um pouco mais para elas, no sentido de se cuidarem um pouco mais, né? A saúde, ela virou um ponto que as pessoas acabaram tomando mais consciência disso, né? E isso é importantíssimo, né? Quer dizer, isso faz parte do homem olhar o seu papel enquanto
quanto saúde, né? E as pessoas começaram a se preocupar também nos papéis que elas desempenham também, né? O seu papel como mulher, no caso das mulheres, ou como homem, como marido, como pai, como mãe, como amiga. Então, isso eu acho que nós ganhamos de toda essa. Sempre em tudo, né? Tem um lado que é horrível, que foi a pandemia, mas, por outro lado, houve alguns ganhos, né? Nesse sentido, de você se apossar um pouco mais da sua vida, que é a única coisa que vale, né? Que é isso aí, né? O que nós temos. Muito bem, É. gente, mas não sou E, eu. só, e, só, e, só um- e uma coisa que me chama a atenção, a saúde ganhou um outro patamar de saúde emocional, física, mental e Isso, espiritual. Que até verdade. pouquinho tempo atrás a gente não estava prestando atenção e veio um grande convite para a pandemia, né? É um É ótimo isso aí. ponto. É É. isso aí. E o engraçado é que a lição que a gente aprendeu é que dá para fazer, né? Dá para Nunca deu fazer. para fazer, né? Não posso, estou enrolado no trabalho e tal. Aí pô, parece que tem que ser na dor para a gente repensar, reorganizar e efetivamente ver que na prática é possível mudar, né? É possível É. equilibrar. Né? Infelizmente, o ser humano ele não se desenvolve a não ser pela dor, né? Ainda não aprendemos outra maneira, né? Porque se você ficar meditando, você vai se encontrar com você mesmo dentro de você. Mas isso não quer dizer que você vai se desenvolver. Você vai ter, amplia a sua consciência. O desenvolvimento vem com contato com a realidade, né? Quando você, se depara com a convivência com os outros. Muito bem, gente. Então, agora, eu queria ouvir a opinião de vocês, que hoje está se falando de recrutamento baseado em skill e não só em experiência. Como é que vocês veem esta construção, né, desse recrutamento, ou na construção de uma carreira, né, baseada em skill e não só em experiência, porque essa que está as coisas mais modernas, que no fundo é um pouco como a gente falava um pouco da gerência por competência, né? Que é, na verdade, mais ou menos isso. Queria ouvir vocês sobre isso. Olha, esse é um assunto que eu tô super instigada por ele e buscando muita referência, porque nós não vivemos ainda uma gestão de modelo, de talentos, atração, desenvolvimento e atenção por skills, mas tem sido minha grande fonte de curiosidade, meu grande ponto de curiosidade, tenho buscado referências, e eu acredito muito que esse vai ser um possível divisor de águas para o mundo do trabalho. A gente estava conversando agora sobre a nossa experiência, a nossa carreira, a trajetória. Então, assim, eu sou uma profissional de RH bem raiz mesmo, né? Lá desde o meu primeiro estágio, quase 30 anos em RH, adoro isso e tudo mais. Mas vamos ser sinceros, o RH que eu fiz lá com o Wilson, lá em Campinas, em telecomunicações, em 98, o mundo do Era outra trabalho era coisa. totalmente diferente. Então, assim, os stakeholders eram diferentes, as necessidades eram diferentes, a dinâmica de trabalho diferente. Então, a experiência que eu ganhei lá, ela é perecível. Ela não vale mais hoje em dia. Por outro lado, quando eu estava ali, eu aprendi a tomar decisões, eu aprendi a analisar, eu aprendi a gerenciar, né, lidar com os stakeholders. Esses skills não são perecíveis e eu trago eles até hoje na minha vida e eu uso eles como moeda de troca mesmo, de alguma forma, na minha carreira. Os movimentos que eu tenho conseguido construir na minha carreira, eu sou uma pessoa de ciclos longos, eu não mudo muito de empresa, então estou na Bayer desde 2012, antes da Bayer fiquei na Monsanto 7 anos, então, a Lucid também 7 anos, então eu tenho ciclos mais longos, mas todo o movimento que eu tive a oportunidade de viver, ele foi muito mais por conta do skill do que por conta da experiência. E aí tem hora que eu fico pensando, mas espera aí, se o que está abrindo portas para mim é o meu skill de lidar com stakeholders e gerenciar conflitos, por exemplo, por que só no RH então? Pode ser que eu tenha possibilidades em vendas ou, não sei, em public affairs, que também precisem desses skills. Então, às vezes, a gente se restringe muito, e não tem problema se a gente quiser seguir só numa mesma área, numa mesma função, não tem problema nenhum. Porém, se a gente parar para pensar, talvez as moedas de troca que a gente tem abrem possibilidades que talvez a gente não tivesse nem pensado. E a mesma coisa para a empresa, porque eu estou falando aqui da ótica do talento, né, da pessoa que quer fazer movimentos, que pode, né, ampliar muito, mas para a empresa também. Imagina só a empresa com projetos, com vagas, onde o que ela está buscando não é uma pessoa com uma experiência de X anos, que tenha feito tal processo, não, mas que tenha aquele skill. Amplia tanta possibilidade de busca e com isso amplia tanta possibilidade de trazer mais diversidade,
mais inovação, mais perspectivas. Então, eu acho que a gente tem um tema, o trabalho ele não é maduro, a gente tem iniciativas para estudar, para entender um pouco melhor como isso funciona, mas eu tenho a impressão que a maturidade, pelo menos para a Bayer, traria um ganho muito grande e possivelmente para outras empresas também. Então, doida para a próxima série que você puder falar de skill-based, que eu quero aprender com práticas que estão rolando por aí sobre isso. Que bom. Ô, Rodrigo. Mas é muito bom. Eu particularmente gosto, tá, dessa né, coisa da carreira baseada em skills e não tanto em experiência, né? Eu gosto porque eu vejo como um impulsionador de performance, flexibilidade e mobilidade também, né? A gente voltar um pouco no tempo, né? A gente viveu períodos que a gente, 100% do que a gente buscava no profissional era experiência, né? Depois foi virando um 90-10, um 80-20. Acho que a gente tem evoluído, né, nesse mix de competências e de performance. E eu gosto porque o skill você desenvolve e ele impulsiona e proporciona experiência e resultados, né? Eu vou dar aqui dois exemplos para vocês, né? Eu que sou mais da geração da velha guarda aqui, para mim, quando Nem se fala... fala, porque eu, então, Não, eu. não, 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 deixa para mim, deixa para mim, deixa para mim. Não, você, pô, eu já te falei isso, né? O que vale na vida é a idade mental, não é a idade física, né? Não é mais da coisa da cabeça, né, Irene? Mas se a gente voltar também algumas, né, não tantas décadas assim, sempre que a gente organizar um programa de estágio, né? A gente sempre falava, um programa de estágio, pré-requisito. Ou faculdade de primeiríssima linha, né? Aqueles cursos, se falar inglês, alemão, francês, mandarim, tudo que puder e tal. Né? A gente queria o super-herói, né? Para poder botar na empresa para ensiná-lo a trabalhar, né? Mas com uma coisa toda, né? E até 24, 25 anos, né? Se lembram muito disso. A gente tem uma experiência aqui, não nessa agora, mas na anterior, né, claro, a experiência do programa de estágio, e a gente discutiu um pouquinho e falou assim, caramba, vamos fazer um programa de estágio. A qual perfil? Vamos trazer os melhores. O que são os melhores, né? Principalmente o público que não tem experiência, pode ter um estágiozinho, outro, uma coisa. Vamos trazer os melhores, pautados no quê? Pautado em skill, pautado em atitude, pautado em competência, pautado numa coisa que é a essência da pessoa, que a gente valoriza. Então a gente meio que deu uma desarmada nesse negócio e abriu. Ah, faculdade de primeira linha, não, qualquer uma. Ah, curso, qualquer um. E o curso depois a gente conecta também até por uma questão que pressupõe questão legislação, tal, do estágio, tal, aquela coisa toda, né? E, em resumo, essa experiência foi sensacional, por quê? Né, eu lembro que eu estava até hoje, né? Me lembro de um café da manhã que eu fiz com os estagiários para dar boas-vindas com ele. Eu dizia de um programa que a gente tem aqui na Claro de reconhecimento por tempo de casa, né? Então, aqui a cada 5 anos você tem um programa de reconhecimento, um gift card, uma caixa bonita, um troféuzinho, né? Aquela coisa toda e tal, etc. Eu falava, aqui a gente reconhece, até pelo nosso histórico, aqui tem pessoas com 45 anos de casa. Coisa assim, tempo de casa que vocês aqui não têm de idade. Aí uma moça levantou a mão e falou, Rodrigo, você me dá licença? Eu só queria te falar que eu estou fora dessa estatística, tá? Não faço parte. Mas como assim, né? Aquela coisa toda e tal. O que era? Uma moça de 43, 45 anos, fez toda a carreira dela até os 40 anos. Quando chegou aos 40 anos, ela viu que o que ela queria da vida dela era trabalhar com tecnologia. Foi fazer uma faculdade de tecnologia, aplicou para o estágio e recomeçou. Sem experiência, nem nada. Mas o que essa pessoa tem de bagagem de vida, de maturidade, ela poderia agregar num processo até de mentoria junto aos outros jovens de estágio e tal, etc., que é o grande barato do que a gente fala da diversidade, né? Pegando aqui a carona, a Flávia está falando diversidade que a gente acredita aqui na Claro, é a diversidade que nos complementa, nos fortalece, não nos segrega. Aqui você não tem o grupo A, o grupo B, o grupo C, nós temos o grupo ABC, nós temos, né, o abecedário todo esse negócio. Então, uma experiência especificamente, extraordinariamente fantástica, essa coisa de você
buscar muito mais em cima do skill do que qualquer outro tipo de referência. Claro que aqui eu estou falando muito mais, talvez, de soft skill e hard skill, né? Abandonei, talvez, o hard skill e fomos para o soft skill. E uma outra oportunidade que, assim, cara, a seleção, né, a carreira baseada, busca pela e a valorização da carreira baseada em skill, ela proporciona uma transformação social. Um outro aprendizado que a gente teve aqui dentro da empresa. Por que eu estou falando isso? A gente tem aqui um grande programa de inclusão, a gente chama de inclusão produtiva jovem da Claro, né? E a gente tem um projeto aqui que a gente fez em parceria com a Unicef, que é um programa que chama 1 milhão de oportunidades, né? O objetivo é proporcionar, né, empresas conveniadas a esse programa 1 milhão de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade, né? Até 24 anos. E a gente entrou e discutiu assim, vamos fazer para valer ou vamos fazer para marketing? Não, vamos fazer para marketing, a gente não trabalha com marketing, vamos fazer porque a gente acredita nesse negócio. Então, legal, jovem em situação de vulnerabilidade é sinônimo de contratação de jovem aprendiz. O que a gente fez? A gente expandiu um pouco mais. Né? Queremos um jovem aprendiz? Sim, mas por quê? Será que a gente não pode contratar um jovem em situação de vulnerabilidade que muitas vezes é gerente do mercado, da comunidade que ele atua? Ele não pode ser um gerente de loja aqui na Claro, ele não pode trabalhar num financeiro, ele não pode trabalhar num call center e tal. E aí o que a gente fez? A gente foi além. E a gente passou a muito mais buscar o sangue nos olhos, a história de vida, o que aquele jovem valorizava em termos de atitude, em termos de comportamento, né, em termos de valor de fato, e de que maneira que a gente podia transformar aquilo numa oportunidade onde a técnica você treinava. Ensinar um produto de telecomunicações, uma TV por assinatura, um plano de celular, uma banda larga fixa, móvel e tal, vem como consequência. Mas a coisa de você ter a pessoa com aquela vontade, com aquela determinação, a gente percebeu naquele momento que faria uma grande diferença. A gente resolveu investir nisso, né? Então, tanto que o resultado, assim, a gente entrou nesse programa há 2 anos e meio e a gente direcionou, né, num trabalho, inclusive, aqui com os líderes da organização, 11.780 vagas até agora, tá? Os números de hoje, para esses jovens em situação de vulnerabilidade, sendo que desses 7.150 a gente contratou. Então, a conversão de 60% de jovens com vontade, com skill, não necessariamente com experiência, ou muito provavelmente sem experiência. E que estão aí, que estão dando certo e que a coisa tem caminhado e tem funcionado. Então, acredito muito nisso, né? No poder que você tem, essa coisa do skill, da competência, que cada vez mais ele vai te abrindo, né? Quando a gente fala de flexibilidade e mobilidade, né? Aquela essência, aquele comportamento, aquelas atitudes, aquilo que de fato você valoriza, te credencia a trabalhar qualquer tipo de área. Então, a experiência é importante, mas eu vejo que cada vez mais ela vai ficando como secundária, né? Claro que não estou falando aqui que a gente tem que fazer loucura e ignora a experiência, contratar um cargo extremamente técnico por skills e não necessariamente pela experiência, mas o balance da coisa, ele está muito mais pró da competência do que propriamente da experiência. Né? É um pouco disso. Olha, eu vou só, nesse assunto, vou só compartilhar com vocês a minha experiência pessoal, que eu hoje sou de recursos humanos, mas eu passei o início da minha carreira, 26 anos, na IBM, né? Onde fiz uma carreira administrativa e depois em qualidade. Quando eu saí da IBM, eu olhei para os meus skills. Olhei para tudo aquilo que eu gostava de fazer e sabia fazer, que, por exemplo, em qualidade, eu tive que definir a estratégia de desenvolvimento das pessoas, porque naquela época a empresa se preocupava com isso, né? Eu gerenciei programas participativos, né? Então eu falei assim, gente, eu vou cuidar de pessoas, vou para recursos humanos. E eu era boa no trato com as pessoas, e como eu fui gerente do programa de desburocratização, eu entendia de gestão de mudança. Então, eu olhei para isso e falei, eu vou para recursos humanos. Tinha facilidade de lidar com as pessoas, né? Achava que era uma boa negociadora, então, fui para a consultoria, onde eu tive que vender, mas era fácil, porque eu vendi os programas internamente na IBM. Então, eu usei isso tudo para fazer o que eu achava que era a minha missão e que é aquilo que ia me satisfazer. Então, eu estou contando para vocês, isso foi há 20 e poucos anos atrás, para você ver como eu sou antiga, né?
São 53 anos de experiência, mas 26 eu passei na IBM, né, fazendo outras coisas. Então, é só para contar um pouquinho, ilustrar para vocês que eu acho que foi mais difícil a minha caminhada, eu demorei, mas acabou dando certo, que eu estou aqui 26 anos depois, né? Ainda fazendo recursos humanos. Muito bom, gente. Nós já estamos quase chegando ao final, então eu vou. É uma delícia, né? Esse papo vai rápido, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, mas infelizmente a gente tem um compromisso com as pessoas, né, do horário. Eu queria, então, deixar esses últimos minutos para que tanto Flávia quanto o Rodrigo pudessem deixar a mensagem deles final. Olá, então, Rodrigo, vamos lá. Mensagem final. Lifelong learning. Falamos aqui de empregabilidade, de trajetórias, de skills, de uma série de possibilidades. E eu acho que no final das contas, cuidar do lifelong learning é algo que tem um valor inestimável. Não importa se eu estou no início da minha carreira, se eu estou numa fase mais madura da minha carreira, se eu quero fazer uma transição, desaprender, reaprender e aprender de novo, acho que é uma grande possibilidade que a gente tem e que vai nos tornar sempre muito, apesar do conhecimento ser perecível, vai nos tornar sempre muito conectado, muito empregável e muito possivelmente realizável também. É porque nós estamos falando do skill de querer aprender, né? Da curiosidade, de estar É, sempre aprendendo, e de uma característica fundamental, desculpe, já passo para você, Rodrigo, que é a humildade, que a humildade em aprender, né? Olha, não sei, vou aprender e continuar continuamente aprendendo, né? Rodrigo. Eu tô de acordo em gênero, número e grau com vocês. Acho que é isso mesmo. É lifelong learning, é humildade, é buscar o aprendizado. E mais do que tudo, assim, né? A gente está falando muito de carreira, a questão de carreira que a gente, poxa, ainda, por incrível que pareça, a gente ainda vê muita gente falando que, porra, estou na empresa há tanto tempo, não tenho oportunidade, porque a empresa não me dá o aumento, não me dá o cargo, não me dá. Então, assim, carreira pressupõe protagonismo, cada um de nós é responsável pela nossa própria carreira, né? O que a gente tem que fazer é saber o que a gente quer, né? A gente que tem que saber se é momento de mudar de emprego, se não é momento de mudar de emprego. A gente tem que se apoiar em pessoas que a gente tem como referência profissional, que podem nos ajudar por meio de uma mentoria, por meio de uma orientação, né? A gente tem que ter essa coisa da inquietude de aprender, mas acima de tudo a gente tem que saber, a partir daquilo que tem como propósito, objetivo, aonde que a gente quer chegar, como a gente quer chegar, e muitas vezes você pode chegar dentro da mesma empresa, você pode chegar dentro de outras empresas. Eu trabalhava em empresas que eu adorava, mas me dava muita qualidade de vida, mas eu queria crescer financeiramente, eu queria crescer profissionalmente. Então, acabei fazendo esse movimento de troca, né? Então, é um exercício que eu faço até hoje, deixando como dica assim, a cada um ano eu faço uma revisão de carreira e atualizo o meu currículo, tá? Todo mês de julho, eu olho 12 meses para trás, vejo o que eu fiz naqueles 12 meses, vejo se valeu a pena, projeto os 12 meses para frente e vejo se vai valer a pena. Enquanto estiver valendo a pena, segue em frente e vai seguindo, mas muitas vezes olhar para frente pressupõe você repensar ou ressignificar, como a gente bem discutiu aqui, que pode ser uma mudança de carreira, que pode ser uma mudança de empresa, ou não, ou a empresa que você está pode te trazer ali desafios, projetos e coisas que são bacanas para a tua autorrealização, para você poder fazer tua carreira bonita, linda e perene aí durante anos e anos. Então, já agradecendo aqui, meu muito obrigado, Irene e Flávia, pela participação, prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Muito, muito obrigada, foi um prazer imenso. E eu acho que o protagonismo ele pressupõe também a coragem, né? A coragem que você tem de mudar, né? De tomar as rédeas da sua própria carreira e da sua própria vida, porque ninguém pode viver a sua vida como ninguém pode fazer a sua carreira para você. As empresas podem facilitar, mas é você que é o dono dessa carreira. Estou vendo aqui que tem muitos aplausos, corações, deve ter gente conhecida aqui que estava assistindo. Eu quero, então, deixar para todos, desejar a todos um excelente final de ano, que nós tenhamos um 2024
com mais paz, com mais amor, com mais saúde, com mais compreensão e com mais empatia. Foi um prazer imenso estar com vocês dois, tanto Flávia quanto Rodrigo, com todos aqueles que estão aqui e com todos que participaram dos nossos programas. Então, a todos, muitas felicidades e a gente se vê no próximo ano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.